Na minha opinião, o estudo de hoje, irmãos, é o estudo mais importante, mais solene que nós podemos fazer com relação aos textos da Bíblia. O estudo de hoje trata da morte do Senhor Jesus, do sacrifício do Senhor Jesus, do sacrifício da divindade, o Senhor Deus sacrificando o seu Filho para que nós pudéssemos ser salvos. Vimos ontem que o Senhor Jesus estava no jardim do Getsêmani, em angústia profunda. E lá naquele local ele foi preso. Foi preso por uma turba, por soldados do templo. E agora então, irmãos, o Senhor Jesus foi julgado, um arremedo de julgamento, um julgamento totalmente irregular. O Senhor Jesus foi julgado e foi condenado à morte, conforme os seus inimigos queriam livrar-se de Jesus, e agora poderiam livrar-se de Jesus. Jesus foi condenado à morte por crucificação. Ser crucificado, irmãos, era o pior castigo que alguém poderia receber. Era a pior maneira de executar uma sentença de morte. Colocar um ser humano pendurado numa cruz, pregado numa cruz, com as mãos e os pés pregados, algumas vezes amarrados. Este condenado era colocado nu na cruz. Lá na cruz, irmãos, ele ficava às vezes dias. Poucos condenados ficavam poucas horas, mas ficavam às vezes dias, mais que 2, 3, 4 dias, sofrendo dores fortíssimas. O cansaço e a perda das forças fazia com que o corpo caísse e daí então pressionasse os pulmões. E no final, o condenado era morto por asfixia. Sofrimentos físicos terríveis para quem não merecia. Se já era complicado, já era ruim uma condenação de um criminoso, quanto mais, irmãos, uma condenação de cruz por alguém que não tinha pecado, alguém que era inocente. Isso era um espetáculo público. O público ficava vendo, assistindo, esperando a morte. Mas esse também, irmãos, a crucificação de Jesus também era um espetáculo para o universo. Ali estava sendo feito o pagamento pelos pecados da humanidade, de toda a humanidade que já tinha vivido e daqueles que ainda viveriam, os nossos pecados. Lá estava sendo feita, irmãos, a salvação dos seres humanos e mais a vindicação do caráter de Deus. Estava sendo demonstrada por o universo qual era o caráter de Deus, um amor tamanho de dar o seu Filho unigênito para que nós pudéssemos ser salvos, para que pecadores pudessem ser salvos. A natureza, irmãos, participou desse evento, participou da morte do Senhor Jesus. Veja Mateus 27, 45. Houve trevas entre a sexta e a nona hora. Isso quer dizer, irmãos, do meio-dia às 3 da tarde, houve trevas na terra. Nesse momento, irmãos, o Senhor declarou: Senhor meu, por que me abandonou? O grande problema da morte de Jesus, irmãos, ao Jesus morrer, era a sua separação com o Pai. E dessa maneira, então, ele se sentindo separado do Pai, era o pior que poderia acontecer. Era o Senhor Jesus separar-se do Pai. Se você olhar ainda em Mateus 27, 51 a 52, lá diz outros eventos. Se rasgou o véu do santuário, mas ainda tremeu a terra, fenderam-se as rochas e houve a ressurreição de santos. Mas cessaram os sacrifícios. Cessaram os sacrifícios no templo. O véu se rasgou. Não era mais necessário fazer sacrifícios de touros, de bodes, de cordeiros. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus, para o qual todos os sacrifícios cerimoniais apontavam, já tinha sido executado e agora não precisava mais sacrifício para libertar os pecados, para salvar
as pessoas. O sacrifício tinha sido feito. Veja, por favor, Hebreus 10, 10. Nessa vontade, ou seja, a vontade de Deus, é que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todas. Como é que somos então santificados, irmãos? Como é que podemos ser separados? Como é que podemos passar a ter uma vida espiritual? Através do corpo de Cristo, pela oferta do corpo de Cristo, uma única oferta, a oferta necessária e suficiente para salvar toda a humanidade. Com o sacrifício do Senhor Jesus, irmãos, a salvação foi garantida. A vida eterna foi garantida para todo aquele que crer, para todo aquele que aceitar esse sacrifício de graça. Qualquer um de nós, irmãos, que aceitar o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, temos a salvação. Aceitarmos a intercessão do Senhor Jesus Cristo, o pagamento, o Senhor Jesus pagou por mim, pagou por cada um de vocês, pagou os nossos pecados para que nós possamos ser salvos, para que nós pudéssemos ser salvos. E eu quero agradecer a Deus por isso, irmãos, agradecer a Deus pelo plano da salvação, agradecer ao Senhor Jesus Cristo por ter se oferecido como sacrifício e agradecer ao Espírito Santo, irmãos, que preservou este evento tão grande, preservou esse evento documentado na Bíblia Sagrada, para que nós pudéssemos tê-lo hoje, para que nós pudéssemos conhecê-lo. E é esse mesmo Espírito Santo que motiva cada um de nós, irmãos, a aceitar o Senhor Jesus Cristo. Mas lembre-se, o Senhor Jesus nos dá a salvação, mas nós precisamos pegar. Se nós não pegarmos, ele não vai nos obrigar. Acima de todo esse poder está a nossa decisão de aceitar ou não aceitar. Que Deus nos abençoe e que a gente possa aceitar o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Esse sacrifício seja eficaz para nós, para a nossa salvação, para a salvação de cada um de nós.